Há neste país quem saiba mesmo muito de comboios e quem saiba as linhas todas de cor. Évora, Leões, Loredo, Senhor da Graça, Arraiolo, do Val do Paio, Padia, Cabeção e Mora. Linha do Tua. Tua, Talhariz, Cartanheiro, Santa Luzia, Santa Luzia, São Lourenço, Tralhão, Brunha da Codessais, Abreiro, Ribeirinha, Vilarinho, Caixão, Frecha, Latada, Mirandela, São Sebastião, Carvalhais, Vila de Ledra, Adonte, Romeu, Cortiço, Grijão, Macedo, Cavaleiros, Castelão, Zazibo, Salcela, Sendas, Chãos, Fermentão, Salsa, Roça, Sorte, Remesquino, Bordão, Mosca e Bragança. Hoje o Sobrecarris faz uma viagem ao universo das 2600, numa conversa com João Cunha gravada no dia de uma circulação especial promovida pela APAC, a Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro, a quem muito agradecemos a disponibilidade e simpatia. Linha do Minho. Vamos a isso. Porto, Campanha Contumir, Ritinho da Água Santa, Palmeira e Mesindi. Trabalho Aliança, São Vertuoso, São Romão, Portelas, Senhora de Dores, Trel, Falou, Usado, Pisão, Barrimão, Famalicão, Moquinho, Louro, Nino, Carreira, Midões, Barcelos, Silva, Carapés, Tamelo, Dorães, Barroselos, Alvarães, Darque, Viana do Castelo, Areosa, Montador, Cifre, Gelfa, Âncora, Praia, Âncora, Moledo do Minho, Senhor da Agonia, Caminha, Seixas, Lanhela, Esqueira, Gondarém, Santa Marinha, Cerveira, Maria Carvalho, São Pedro da Torre de Valença, Gão-Feio, Verdoeiro, Friados, Lapera, Sua Cabeça, Monção. Viva Sobrecarris hoje de novo na estação de Valença. Estamos a norte de Portugal, na estação mais a norte, num dia especial em que a CP faz uma viagem com uma 2600 e carruagem Schindler na linha do Minho, um serviço histórico para assinalar aquele que é o lançamento do livro de João Cunha, precisamente dedicado a estas locomotivas da Alstom, que de certa forma marcam também a ferrovia em Portugal. Vamos conhecer mais sobre o livro, vamos conhecer mais sobre o autor e a sua visão para a ferrovia neste Sobrecarris que, como sempre, traz comigo Ruben Martins, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. João, bem-vindo. Quero começar por te perguntar que locomotivas são estas, as 2600, e qual é que é a sua importância na ferrovia em Portugal? São locomotivas que chegaram em 1964, fabricadas pela Alstom de França, portanto replicando as melhores práticas da época. Foram as locomotivas responsáveis por aproximar Lisboa do Porto e fazer finalmente as 3 horas a partir de 1981. E têm sido desde então, e foram até sensivelmente início dos anos 2000, digamos, as principais porta-estandartes da CP. Fizeram sempre os principais comboios e sempre com bastante eficácia, diria. Publicas agora um livro sobre estas locomotivas. O que é que podemos ler no teu livro? E porquê este fascínio pelas 2600? Então, se calhar, primeiro começando pelo fascínio, portanto, eu sempre gostei de comboios, comecei muito miúdo a frequentar as estações e a obrigar os meus pais a frequentar as estações. As formas, essencialmente, a paixão começa pela estética e, de facto, as formas desta locomotiva, um design muito característico de França, sempre me atraiu bastante pelas linhas agressivas. O que é que podemos encontrar no livro? Portanto, o livro, além de uma resenha técnica e eu diria bastante completa, tive um contributo de muitos engenheiros da CP para ele, faz também uma contextualização histórica de qual foi a necessidade que deu origem a esta aquisição e um pouco depois qual foi a evolução ao longo dos anos da carreira destas locomotivas, até à desativação e agora à reativação. Tentei também juntar-lhe um pouco um toque humano, porque no fundo, por trás das máquinas há sempre a humanidade, os homens, não é? E portanto também tentei escrevê-lo sempre de forma a introduzir algum elemento emocional no livro. Falou em linhas agressivas. Para quem não está muito por dentro do meio, o que é que significa isso de linhas agressivas numa locomotiva? Estas locomotivas são das únicas em Portugal que se distinguem por terem os vidros inclinados para dentro, um pouco como os navios têm e com o mesmo objetivo, ou seja, tentar contrariar um bocadinho o efeito de contraluz ou de encandeamento pelo sol. Isso, provoca desde logo um aspecto bastante mais agressivo, menos aerodinâmico e que depois eu acho complementado com a decoração que a CP escolheu desde sempre, transmite uma imagem de força. O que é que estas locomotivas têm de tão fascinante que mais nenhuma outra composição, locomotiva, automotor da CP tem? Então, para além da estética, que foi realmente aquilo que motivou a minha paixão, estas locomotivas também são o auge da eletromecânica na ferrovia, ou seja, depois destas locomotivas começa a era do digital, da eletrónica de potência, e portanto estas são, no fundo, a súmula de todas as evoluções da eletromecânica ferroviária europeia estão nestas locomotivas, e portanto todos os esquemas elétricos, os esquemas mecânicos, tudo o que faz de facto mover estas locomotivas, digamos, é o grande pináculo da eletromecânica antes do aparecimento da eletrónica.
E qual foi a primeira vez em que viste uma locomotiva 2600? Lembras-te desse momento? Não me lembro do primeiro, mas lembro-me de ser miúdo e ir à estação de Santa Apolónia várias vezes e lembro-me de se destacar esta forma laranja com os vidros para dentro no meio de todas as outras. O João Cunha, além de apaixonado pelos comboios, é também um conhecedor e, sobretudo, um investigador do caminho de ferro em Portugal. Qual é a visão que este investigador tem neste momento sobre o momento atual do caminho de ferro em Portugal? Eu penso que este momento, nós já tivemos vários momentos de sim ou sopas, mas eu diria que este é o momento. E eu acho que é agora que nós de facto decidimos se vamos querer realmente reaproximar-nos da Europa Central. E é curioso que estas locomotivas de que falamos hoje foram um bocadinho essa aproximação na altura. E é um bocadinho agora o momento de percebermos realmente que nos queremos aproximar ou não. Portanto, temos fundos europeus até 2030 que asseguram de facto, ou podem assegurar, se saibamos nós aproveitá-los, mudar um bocadinho o figurino da rede. Por oposição, eu diria que a alternativa será fazer um pouco mais do mesmo, portanto, insistir em renovações de troços seculares, muito estafados, longe de povoações antigos, etc. Portanto, agora estamos realmente a meio da ponte e ou damos um salto em direção à ambição ou ficamos outra vez para trás. Eu espero, sinceramente, que seja o momento de dar o salto. Uma das coisas que se tem discutido muito é o modelo da ferrovia em Portugal e também na Europa. Esta situação que nós vivemos da separação da roda e do carril e ainda por cima com a parte do carril junta com as estradas, como é que vê? Como é que vê essa situação? Sou completamente agnóstico no tema, ou seja, acho que isto pode funcionar tudo debaixo da mesma holding, acho que pode funcionar separado como esteve entre CP e Refer e acho que pode funcionar no modelo atual. Acho que a chave, de facto, está na responsabilização das empresas, na exigência de objetivos às empresas e parece-me que é por aí que o modelo em Portugal está a falhar completamente, porque de resto nós temos modelos na Europa que funcionam com todos debaixo da mesma holding, temos um modelo sueco que é parecido com o nosso, também funciona, ou seja, há que haver também aqui uma aproximação ao modelo cultural do país e, portanto, não estou certo se este modelo se adapta, no fundo, à nossa cultura de gestão em Portugal, esse é outro tema. Mas eu sou completamente agnóstico, acho que pode funcionar das três formas. Acho que não pode continuar a funcionar sem O que é objetivos. que está a falhar? Eu acho que neste momento está mesmo a falhar a estruturação do administrador de infraestruturas. Portanto, eu acho que a Infraestruturas de Portugal não está a cumprir o seu papel, não está capacitada desde o seu... eu penso mesmo desde a sua administração, não está capacitada para levar a empresa para onde necessita e apesar da empresa ter corpos técnicos de grande valor, não tem tão poucos como às vezes se diz. Portanto, eu acho que a própria administração da IP às vezes quando usa um bocadinho esse argumento, acho que está um bocado a menorizar os técnicos que a casa tem. Acho que claramente precisa de uma administração com objetivos e de uma administração que saiba como é que a IP deve funcionar. Não estou seguro que isso aconteça hoje em dia. O problema estará só na administração ou também na orientação que essa administração recebe? Eu penso que é claramente nas duas coisas e nós na CP nos últimos 2 anos temos testemunhado um pouco um refrescamento da empresa e uma nova atitude. Isso também não foi só por causa da alteração da administração. Portanto, a administração depois alterou questões orgânicas, estruturais dentro da empresa. Isso vai ter que ser feito na IP, quer ela seja IP, quer volta a ser Refer ou quer volta a ser CP. A ferrovia é só um bastião da esquerda ou pode ser um bastião de qualquer ideologia política? Eu acho que qualquer ideologia que assuma que o caminho de ferro pertence a outra está a perder o jogo. Portanto, não parece-me. Aliás, na Europa nós temos governos de todas as cores, ou quase todas as cores, e todas elas apostam transversalmente no caminho de ferro. Portanto, não me parece de todo que seja uma questão ideológica, embora saiba que em Portugal nem todos os partidos, nomeadamente à direita, tenham essa questão bem resolvida. O João Cunha é um destacado elemento da iniciativa liberal. No entanto, é também um apaixonado pela CP e julgo que defende a CP, que é uma empresa pública. Haverá alguma contradição? Não, aliás, eu acho que um liberal tem que ser sobretudo contra o monopólio e, portanto, eu defendo a liberalização dos caminhos de ferro como existe, percebo e acho que todos os liberais devem perceber que há uma certa limitação no ponto de vista do serviço público, é impossível haver concorrência livre no serviço público, portanto, pela própria natureza, e enfim, tudo o resto é de saudar. Agora temos visto também os movimentos em Espanha que já estão a beneficiar muitas pessoas, mas também acho que não devemos ter problemas com quem é o proprietário do capital da CP.
Portanto, eu acho que desde que a CP, neste momento, a CP tem um contrato de serviço público, que indica claramente o que é que a CP deve fazer, penso que de um ponto de vista de interesse público, isso é o que tem que estar salvaguardado. Sou completamente agnóstico se o capital é público, se é privado, francamente, é uma discussão que não me motiva muito. João, onde é que podemos comprar o livro? Podem comprar na loja online da APAC, portanto em caminhosdeferro.pt, e portanto espero que gostem da leitura. E já a seguir falamos sobre a atualidade ferroviária em Portugal. Na segunda parte deste Sobre Carris, já estamos na estação de Campanhã, na cidade do Porto. Foi aqui que terminou esta viagem especial dedicada ao lançamento do livro das 2600 por parte de João Cunha. É uma viagem promovida pela APAC, Associação Portuguesa dos Amigos de Caminhos de Ferro. E é aqui nesta estação que gravamos esta segunda parte em que vamos discutir alguns dos temas ligados à atualidade ferroviária. Começamos por Cascais, a linha de Cascais, que contou recentemente com várias expressões. O material circulante voltou a avariar, Diogo, ou foi outra coisa? O material circulante não foi propriamente uma avaria, foi um problema com os rodados, mas esta é uma situação em que a culpa não é propriamente da CP, mas sim da empresa que gera a rede ferroviária nacional, a Infraestruturas de Portugal. O que é que aconteceu? Nos últimos meses, a IP fez uma intervenção entre as estações de Caxias e Santa Mar, num investimento de pouco mais de 5 milhões de euros. E nessa intervenção, o que é que aconteceu? A bitola, a distância entre carris ficou ligeiramente irregular sobre a medida da bitola ibérica dos 1668 mm. E ao mesmo tempo que fez esta intervenção, os lubrificadores de via, que são fundamentais para prevenir o desgaste dos rodados, deixaram de funcionar e deixou de haver manutenção. E o que aconteceu? Como a bitola ficou ligeiramente irregular e os lubrificadores de via deixaram de funcionar, o desgaste dos rodados foi muito superior ao que é suposto, e depois houve um problema com a saliência na parte interior das rodas, que é designado do verdugo, ficou mais pontiagudo, como se fosse uma espécie de faca. E falhando este parâmetro, não se consegue prevenir um eventual descarrilamento e falha-se os parâmetros necessários. E o que é que acontece? A CP começou a ficar com os rodados muito mais desgastados e teve de começar a encostar os comboios progressivamente para evitar um eventual descarrilamento. Portanto, isto começou a notar-se sobretudo no mês de outubro, em que houve mais de 200 comboios que ficaram por ser realizados, ou que foram encostados, ou que foram parcialmente suprimidos, por causa deste problema. E o problema só ficou resolvido nas últimas 2 semanas, porque entretanto a CP começou a corrigir a situação e também houve um trabalho conjunto com a IP. Mas pelo meio houve comboios suprimidos, como tu disseste, e houve também composições que só circularam com metade das carruagens, diminuindo assim a oferta da empresa. Na base disto tudo, como disseste muito bem, estavam os lubrificadores. Para quem não está muito por dentro deste assunto, os lubrificadores de via são uns equipamentos que estão na via férrea, sobretudo junto às curvas, e que ejetam um óleo, uma massa que permite suavizar o contacto entre a roda e o carril. E que, se não funcionarem, faz com que haja muito mais desgaste da roda em contacto com o carril e, portanto, leva a que as rodas tenham que ir ser torneadas nas oficinas, o que obriga à imobilização do material. O que aconteceu aqui na linha de Cascais foi, como disseste, foi de facto um problema do gestor de infraestrutura, portanto, que não fez o seu trabalho. Havia 31 lubrificadores e 9 estavam avariados. É demasiado, quer dizer, aceitava-se que houvesse 1 ou 2, mas não que estivessem 9, não é? E daí que aconteceu uma coisa muito simples, traduzida em números, que é, nos últimos 5 anos, em média, a CP levava 10 rodados por ano para serem torneados e só nos primeiros meses, ou pelo menos até outubro deste ano, foram 49, portanto, quintuplicou o número de rodados que tiveram que ir às oficinas, exatamente por causa do problema dos lubrificadores. Eu achei piada, eu que não tenho redes sociais, mas mandaram-me um post de um senhor ferroviário reformado que disse: eu trabalhei muitos anos na CP como operário, tinha a responsabilidade de várias linhas em que eu fazia a manutenção e reparação dos lubrificadores, nunca falhou nenhum, era esse o meu trabalho. E se calhar a IP deveria fazer alguma marcha atrás na sua ênfase para fazer outsourcing de tudo e mais alguma coisa, e se calhar de facto valeria a pena ter gente só para fazer determinado tipo de trabalhos para evitar que 1/3 de um conjunto de equipamentos de uma linha ficasse avariado. O que é que explica
precisamente esta avaria simultânea de 1/3 dos lubrificadores da linha de Cascais. É falta de manutenção? É o facto da IP não conseguir fazer esta manutenção e tê-la em outsourcing? Eu não sei, mas eu penso que tem a ver com uma geração de lubrificadores que é tecnologicamente mais avançada, mas também tecnologicamente mais difícil de reparar ou de manter, não é? E acho que os velhos lubrificadores hidráulicos, em que ejetam massa ou óleo sob o peso do comboio, em alguns casos foram substituídos por outros que são mais modernos. E a empresa acho que teve algumas dificuldades em trabalhar com eles. Certo é que toda esta situação teve claros prejuízos para o operador que utilizava esta linha de Cascais, a CP neste caso, que teve de ter comboios suprimidos. Para darmos um exemplo, quando era possível, a CP tinha que pôr a circular uma automotora com 4 carruagens em vez de utilizar 2 automotoras com 3 carruagens, e no limite os comboios que circulam entre Cais do Sodré e Cascais, porque não havia o serviço mais rápido, tinham que fazer paragens extraordinárias. Quer dizer, isto penaliza a operação, penaliza o passageiro, e numa altura em que, apesar de termos 86% da população com vacinação completa, se tem de promover o distanciamento social, quer dizer, não é lá muito conveniente o fenómeno da sardinha em lata, não é? E ainda por cima quando se antecipa que haja uma quinta vaga da pandemia. Portanto, é preciso ter atenção a estes pequenos pormenores, porque depois isto afasta as pessoas do comboio. Um pouco mais no interior temos a dúvida sobre a continuidade do serviço regional entre Elvas e Badajoz. O serviço regional que também é um pouco o nosso serviço internacional, para além do comboio Celta, que liga Porto e Vigo, mas neste momento é aquele que oferece uma melhor ligação, este serviço regional que vai do entroncamento até Badajoz, é aquele que oferece uma melhor ligação entre Lisboa e Madrid. A única? E a única, a não ser que dês uma volta grande pelo Porto e por Vigo, obviamente, mas o que está em risco de acontecer é que este comboio regional termine a sua marcha na última estação portuguesa, portanto, na estação de Elvas, não continuando até à estação de Badajoz, onde depois tem ligação com os comboios que depois fazem enlace para Madrid e para o sul de Espanha, para a região da Andaluzia. Porquê que isto acontece, Carlos Cipriano? Porquê que a CP está a colocar este serviço em causa? Não é por falta de passageiros? Eu espero que isso não aconteça, mas esse risco de facto existe. Existe porquê? Existe depois de as autoridades de segurança ferroviária de Espanha e de Portugal terem publicado um documento que obriga a alterações na gestão da condução dos comboios, dos maquinistas nas estações fronteiriças. Obriga a que o maquinista tenha que saber o idioma do outro país, tenha um certificado B1. Isso era algo que nunca aconteceu nos últimos 100 e tal anos, porque havia de facto medidas específicas para estações transfronteiriças, em que a distância até é muito curta, mas agora, levado à letra esse regulamento, by the book, o que vai acontecer é que o maquinista português, no caso de Elvas Badajoz, tenha que ser acompanhado por um colega espanhol, ou então que os maquinistas portugueses tenham que ter formação em castelhano para poderem operar durante os 4 ou 5 quilómetros que medeiam entre o ponto quilométrico que faz a fronteira entre Portugal e Espanha e depois a chegada à estação de Badajoz. No caso de Vilar Formoso, neste momento não há comboios de passageiros, infelizmente, como todos sabemos, mas a passagem do Connecting Europe Express em 3 de setembro naquela estação deu para ter uma ideia do que é que poderá acontecer quando um dia se quiser retomar o serviço de passageiros, tal como acontecia com o Sud Expresso e o Lusitânia. É que só por 267 metros, repito, 267 metros, que é a distância que vai entre a estação de Vilar Formoso e a fronteira com Espanha, o maquinista espanhol não pode conduzir sozinho ao rebocar uma composição que tenha vindo buscar a Vilar Formoso para levar para o lado espanhol e tem que ser acompanhado por um maquinista português. E o que aconteceu nesse dia foi que o maquinista teve que ir de táxi
para a Espanha, para Fuentes de Onhoro, para acompanhar o colega espanhol que veio com a locomotiva da Renfe rebocar a composição que estava em Vilar Formoso e depois acompanhou-o no regresso a Fuentes de Onhoro só para aqueles 267 metros para cumprir com o regulamento. Ora, enfim, há uma palavra para isto, é ridículo, como é óbvio. Eu não tenho nada contra a segurança ferroviária, pelo contrário, tenho o maior respeito pelos regulamentos que vêm trazer mais segurança à operação ferroviária, mas aqui há claramente um exagero e, portanto, eu penso que isto carece de uma grande correção, deve ser retificado, sob pena de ainda se penalizar mais o que resta do Serviço Ferroviário Internacional. Citando Rodrigo Guedes Carvalho, tenham noção. Desculpa, fiquei sem jeito agora. Não resistia. Não, fizeste muito bem. E isto pode resultar, Diogo, num Portugal ainda mais isolado ferroviariamente, ou seja, podemos inclusive perder aquela ligação que já é escassa com a Extremadura espanhola, que depois faz ligação com Madrid. Isto convida ao empreendedorismo das pessoas de Elvas e de Badajoz para fazer um serviço especial de um táxi ou de um mini autocarro entre Elvas e Badajoz, que é, quando o regional chegar a Elvas, a pessoa vai de táxi ou de mini autocarro até Badajoz para depois apanhar os outros comboios até Madrid. É que parece que estão a convidar ao empreendedorismo local da Raia. Portanto, é o que parece, honestamente. Já para não falar que entre Elvas e Badajoz não existe nenhum serviço regular de passageiros, não há nem uma rede de autocarros regulares e que, não havendo comboio, um passageiro que, por exemplo, não seja português ou espanhol e não conheça e procure numa aplicação de comboios como é que pode se deslocar entre os dois países, vai-lhe dar literalmente um trajeto inexistente, porque efetivamente não vai conseguir fazer um transbordo claro entre a ligação portuguesa e a ligação espanhola. Como aqui há dias vi no blog do Homem do Lugar 61, como assim se auto-intitula, Portugal está, muito também por causa da Renfe e do facto de não querer retomar os comboios noturnos, nomeadamente o Lusitânia Expresso, que nos liga com Madrid, está cada vez mais a transformar-se nos Balcãs da Europa Ocidental. E não esquecia que o governo espanhol, agora na negociação do orçamento do Estado para o próximo ano, que eles designam de pressupostos, recusou liminarmente uma proposta do partido Mais País, que previa um investimento de 210 milhões de euros a 10 anos, se não estou em erro, para retomar 5 ligações noturnas, entre as quais o Lisboa-Madrid. O que é que o governo espanhol ofereceu em troca? 100 mil euros para estudos preliminares. Quando não se quer fazer nada, mandam-se fazer estudos. Tal como aconteceu no caso português com a reabertura do Pocinho Barca d'Alva, mandou-se fazer estudos, está criado um grupo de trabalho que já reuniu uma vez, ainda não tem a ata e não sabe quando é que vai reunir uma segunda vez e, portanto, estamos conversados em relação a esse assunto. Quando não há vontade política, cria-se um grupo de trabalho. Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes, mais uma vez, como sempre, um prazer. Estamos na estação de campanha e aqui nos despedimos de mais este dia em cheio, um dia histórico na ferrovia portuguesa. Venham mais assim. Aquele abraço. O público fica no ouvido.